Da graça de Deus, né? Eu sei que é um assunto que a gente não fala muito, é algo novo, mas o meu coração está transbordante, eu estou muito empolgado com aquilo que Deus vai revelar no nosso coração. A graça de Deus, ela é muito simples, mas também ela é muito profunda, e a perspectiva que eu estou é que nós vamos de fato ser imersos por Deus nessa revelação, e essa revelação ela vai trazer uma revolução na nossa vida, porque tudo é sobre aquilo que já aconteceu. Às vezes nós ficamos esperando alguma coisa acontecer, mas a verdade da Escritura diz que tudo já aconteceu, tudo já está pronto. Então agora a revelação, ela é daquilo que já aconteceu, e quando essa revelação acontece em nós individualmente, a nossa vida ela é transformada, o nosso casamento é transformado, o nosso trabalho, a nossa empresa é transformada, os nossos dias são transformados, e esse é o objetivo daquilo que Deus quer fazer nesse tempo, é transformar a nossa vida, para que a nossa vida seja esse canal do céu aqui na terra. E quando nós vamos falar sobre a graça de Deus, né, existe essa profundidade, que ela é uma constante, mas ela é uma consequente revelação, irmãos. Nós vamos olhar as Escrituras Sagradas, a graça de Deus, ela está em toda a Escritura. No Antigo Testamento ela está, mas ela está escondida, né? Paulo diz no livro de Gálatas, ele diz que o mistério que estava oculto, ou seja, então havia algo que estava oculto, não que não existia, e já existia. A graça sempre existiu, e a graça ela é o próprio Cristo, né? Só que a graça se torna então uma maneira de relacionar também. Então a graça ela sempre existiu, só que ela estava oculta. E aí chega um momento que Deus então traz isso à tona, Ele traz a revelação, e isso acontece quando o próprio Deus então Ele se faz homem em Jesus, quando Deus, né, Ele desce na terra, Ele agora, a graça ela é encarnada, entende? Encarna, ela está ali, então agora vem a revelação daquilo que sempre existiu. Então é isso que divide, né, a história, é isso que divide a história bíblica. Só que quando nós vamos tendo revelação da graça de Deus agora, isso vai se tornando uma espécie de ótica, né, como se fosse óculos. Então você que usa óculos fica mais fácil de entender. Então existe um óculos que ele faz nos ver com os olhos da graça, mas tem outros óculos que nos faz ver com os olhos da lei, entende? Então o que acontece? Não é Deus que muda, não, Deus não muda, Deus revela, mas agora essa mudança vai acontecendo em nós, e vai mudando a nossa maneira de ver as coisas. Então não está mais oculto, já foi revelado, mas para nós ainda, em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida ainda está oculto. E aí, como eu falei na última quinta-feira, né, que o nosso coração, a nossa vida, ela precisa estar exposta diante de Deus, um coração sincero, entregue diante de Deus, para que nós venhamos acessar a revelação da graça de Deus. Só que essa é a nossa realidade, isso que é uma das coisas mais fascinantes do Evangelho. Existe uma realidade espiritual que nós já recebemos em Cristo Jesus, por um aspecto. No outro aspecto, nós precisamos de acessar essa realidade na prática. Então, por exemplo, eu sei que quando nós falamos, e nós como igreja usamos muito isso, né? Nós queremos viver uma realidade. Eu estava pensando hoje, o que você pensa quando você ouve isso, viver uma realidade? Eu não sei se você pensa qual realidade. Aqui há um risco muito grande. Por quê? Vamos lá. Vou dar um exemplo de um casal. Não é nenhum casal que está aqui, tá, gente? Não é indireta, não é direta. Uma suposição de um casal de um outro lugar, de um outro país, sei lá, de uma outra terra muito distante. Vamos supor que esse casal, ele está lá na sua casa e discute por alguma coisa muito importante, toalha em cima da cama, uma coisa muito importante, muito relevante, uma coisa assim. E aí a mulher, a esposa, ela vai dizer assim para o marido: ah, é assim que tu faz aqui? Vou lá falar para o pastor então.
Porque lá no prédio tu não faz assim. Aí ele está lá na casa dele, a grama da casa está passando a janela. E aí ela vai dizer: porque lá no prédio tu vira a madrugada toda trabalhando. Então vou chamar o pastor aqui para ele ver qual que é a tua realidade mesmo. E aí ele vai dizer: então tá, pode chamar também. Vou chamar também o pastor entra na história, né? Pastor não, os irmãos, vamos botar os irmãos que é melhor. Porque lá, quando é para servir lá, tu tá na hora certa, faz o bolo certinho, faz a comida como tem que fazer. Mas aqui, é essa comida sem tempero, esse negócio sem sal, esse negócio de qualquer jeito, uma xícara de cada cor e não sei o que, essa casa é uma bagunça, uma função. Então vamos chamar o pastor. Vamos dizer que um dia o pastor vai lá. O pastor é convidado, não é de surpresa, ele é convidado para ir. E a irmã está lá limpando a casa, faxinando o forro de mangueira. E aí chega o homem e diz: entendi, agora está faxinando. Por que antes não fazia? Por que não deixa ele vir aqui ver qual que de fato é a nossa realidade? Irmãos, algo que nós precisamos de entender: qual que é a nossa realidade? Qual que é a sua realidade? Qual que é a realidade que você se baseia? Esse aqui é só um insight, nem a pregação de hoje, é só um insight. Qual que é a sua realidade? Qual que você acha que é a sua realidade? Pastor, a minha realidade é o seguinte: eu preciso melhorar muito nisso, preciso melhorar naquele outro, preciso fazer isso, preciso aquele outro, preciso aquele lá. Preciso melhorar como esposa, como mãe também, como irmã da igreja também, como tudo, preciso melhorar como tudo, pastor. Sou uma vergonha, sou uma negação. Não, eu como aluno preciso melhorar, preciso fazer. Não, eu como homem preciso melhorar. Essa é a minha realidade, e é assim, eu não minto, eu sou assim mesmo. Só que se você creu em Cristo, eu quero dizer para você que essa não é a sua realidade. A sua realidade é a realidade de Cristo. Nós estamos em Cristo. Eu sei que Satanás, ele traz para você que isso é mentira, que isso é viver de aparência. Isso é aparência, não é a realidade. Quantas vezes você caiu nessa, né? Caía nessa. Está vivendo de aparência, mas essa não é a sua realidade. É que ainda nos falta a revelação da graça. Quando você tiver a revelação plena da graça nessa área, você vai dizer: essa é a minha realidade. A minha realidade é essa: eu sou filho, eu sou amado, eu sou justo, eu sou perfeito nele, eu estou em Cristo. A minha realidade é de uma mulher virtuosa, a minha realidade é de um homem cheio de Deus, próspero, abençoado como Abraão é abençoado. Essa é a sua realidade. Qual que é o problema que eu vejo, que acontece entre nós? Agora vamos nos colocar, não é esse casal, agora é nós aqui. Essa limitação que nós temos, essa dificuldade que nós temos de permanecer na posição da graça. Entende? Então você crê segundo a circunstância. Nós cremos segundo a circunstância. Se ela é favorável, eu creio na graça de Deus. Mas quando ela mostra desfavorável, já não é mais. Então é sobre o que eu faço, sobre o que eu sou. E aí nós vamos relacionar com essa base. Entende? E aí o que acontece? O evangelho, a gente vive ele misturado. Ora é graça, ora é lei. Então, ora eu creio na graça, ora eu dou uma pitada de lei nela. E aí eu fico condenado e fico acusado. Existem muitos termos que eu estava avaliando à tarde. Eu ia até pregar sobre termos da antiga aliança que estão escondidos. Não escondidos na nova aliança. Eu não preguei porque eu não achei não o título, né? Mas eu vou preparar essa mensagem. Mas existem algumas expressões que elas parecem da graça, mas não são. Vamos lá. Quantos acham que a vida cristã é sobre seguir a Jesus e imitar a Cristo? Agora todo mundo fica assim, né? Claro. Nós não temos que imitar Cristo, sim ou não? Não temos que seguir a Jesus, sim ou não? E se eu disser que isso não é graça? Pastor, isso aí, não, daí já foi demais. Eu precisava falar alguma coisa que para espantar você. A vida cristã não é essa. A vida cristã não é sobre imitar Cristo. É por isso que muito cristão
não consegue avançar. É por isso que muito cristão vive debaixo de condenação. É por isso que ele vive no ambiente da vida da igreja, mas com peso, pesado. É por isso que ele não desfruta. A vida cristã não é sobre imitar Cristo. A vida cristã é sobre permitir que Cristo viva através de você. É você receber a Cristo e permitir que Ele flua através da sua vida. Porque quando nós estamos falando sobre imitar Cristo, nós estamos falando sobre você. Aí você pega o Sermão do Monte. Você pega o Sermão do Monte, Mateus 5 e 6, e você quer cumprir o Sermão do Monte. Mas não passa nem da primeira parte. Ah, pastor, mas o Sermão do Monte está no Novo Testamento. Ok, só que algo que você precisa aprender também é que nem tudo. Eu vejo bem como eu vou falar isso aqui, porque estão gravando. Mas eu não tenho medo também de dizer que eu estou sendo herege. É que nós precisamos de aprender quem fala, para quem fala e na hora que fala. Ok? Então vamos lá. A lei que Deus deu para Moisés, ela é palavra de Deus, sim ou não? Palavra de Deus. Mas é para você cumprir a lei, sim ou não? A lei foi escrita para mim e para você? Não. A lei foi dada para os judeus. Então a lei não é para nós. Ok. Sermão do Monte. Jesus falava para os judeus. O Sermão do Monte não é para nós cumprirmos. O Sermão do Monte ele fala sim de princípios, de conceitos que são do reino, assim como a lei, são princípios e conceitos do reino. Mas não é cumprindo a lei ou cumprindo o Sermão do Monte que você será aceito por Deus. Irmão, preste atenção. Fundamento básico que eu toda semana eu falo para você. Lei é tudo que está ligado à demanda. Graça é provisão. Graça é provisão. Na graça não há demanda. Então a vida cristã não é eu fazendo. A vida cristã não é Jesus me ajudando a fazer. A vida cristã não é eu ajudando Jesus a fazer. Não. A vida cristã é Ele fazendo através de mim. Então não é sobre o que eu faço. Não é sobre o que eu faço certo e tampouco é sobre o que eu faço errado. É sobre Ele fazer através da minha vida. Entende? Isso aqui é graça. Toda vez que for sobre você fazer algo para ser aceito por Deus, para ser abençoado por Deus, nós não estamos falando de graça, nós estamos falando de lei. Pastor, então quer dizer que não precisa fazer nada para ser aceito por Deus? Não. Para ser abençoado por Deus? Não. A graça ela é um fundamento, irmãos. Só que aí quando nós vamos, o que nós temos que defender aqui? Defender não, nós temos que guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração em relação aos excessos, ok? Aos extremos. O que é o extremo? Então o extremo é o seguinte: eu vou fazer tudo para agradar a Deus. Então eu vou lá para um extremo. Aí o outro lado, eu não vou fazer nada para agradar a Deus. O outro extremo. Os dois estão falando a mesma coisa, sobre fazer. A vida cristã não é sobre o que eu e você temos que fazer. A vida cristã é sobre aquilo que Jesus Cristo fez. É sobre aquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Eu e você estamos fora da equação. Entende? Porque geralmente as pessoas ficam avaliando se você está fazendo certo ou fazendo errado. Mas não é isso, não é esse o ponto. E aí quando eu vou avaliar se eu faço certo ou se eu faço errado, o que acontece com o meu foco? O meu foco não está em Cristo, naquilo que Ele fez. Porque favor, graça, bênção de Deus está ligado com aquilo que Ele fez, aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Deus fez em Jesus Cristo, não é o que eu faço. E aí eu e você podemos ver que existem algumas coisas que elas vão aos poucos, vai gerando peso, vai ficando cansaço.
sabe, vai gerando demanda, vai ficando pesado, e aí você, não, mas é eu que tenho que fazer, porque se eu não fizer, não, irmãos, nós vamos, não digo estudar, mas nós vamos usar bastante o livro de Gálatas nesse tempo, e tem uma expressão no capítulo 5 que diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe que a vida cristã que Deus tem para você é uma vida livre de condenação e de acusação, é uma vida de desfrutar, é uma vida de descanso, é uma vida de paz, é uma vida de desfrute, entende? É uma vida de você agora receber aquilo que Jesus Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Algumas pessoas dizem assim, pois é, mas aí a gente vai falar, aquela igreja lá, só fala daquilo que Jesus vai dar. Se eu falar, se eu estiver aqui falando só daquilo que Jesus vai dar, você precisa me corrigir. Venha me corrija depois do culto, pastor, o senhor está falando só daquilo que Jesus vai dar, porque na verdade Ele não vai dar, Ele já deu na cruz do Calvário. As pessoas elas querem que pregue a lei, elas ficam ofendidas quando prega a graça, mas como eu falei para os irmãos na última quinta-feira, eu estou disposto, mas nós vamos pregar a graça, de uma maneira pura, profunda, e ela vai nos escandalizar, mas o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração, amém, irmãos? E eu quero começar falando sobre isso, sobre a perversão do Evangelho, para que você abra lá em Gálatas capítulo 1, vamos ler, a perversão do Evangelho. A maioria dos lugares onde o Evangelho é pregado, ele é pervertido, as pessoas perverteram o Evangelho, eles não pregam o Evangelho puro e genuíno. Eu vou ler uma porção aqui com você, e depois nós vamos fracioná-las para compartilhar. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Versículo 6, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esses sejam anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Até aqui, irmãos, eu acho que eu vou conseguir falar hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, Paulo já começa dizendo, se apresentando, e você vai ver que em todas as cartas de Paulo, ele faz essa saudação, né, dele, uma saudação apostólica. Ele já começa dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E por que Paulo usa essa saudação? Assim como Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, que ele escreve as cartas às igrejas, ele se apresenta sempre, né, como algo que está relacionado com a necessidade daquela igreja. E Paulo também, Paulo é dessa mesma maneira. Então a maneira de abordagem, a maneira de saudação, Paulo é assim, como Jesus, né? O Elcio levou aqui o jovem rico, quando o jovem rico vem dizer, bom mestre, ele diz, por que é bom?
Então tudo que Jesus fala, existe um ensino, existe uma mensagem. Entende? Então Jesus já está já colocando, na verdade, não é porque ele não é bom, porque ele é Deus. Mas ele está dizendo para ele, cara, só um pouquinho, tu não é bom. Porque se o jovem rico está chamando ele de bom, é porque ele se considera bom também. Então Jesus já está, né, já está aqui com a espada de 2 gumes, já está trabalhando. E aqui Paulo está dizendo, Paulo, eu sou apóstolo. E você sabe que a palavra apóstolo quer dizer enviado. E Paulo, ele não era apóstolo como os 12. E se você já leu os evangelhos, você viu, Paulo não está naquela conta. Paulo não está lá. Paulo, naquele tempo, onde Jesus estava na terra, Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era discípulo de um homem chamado Gamaliel. Ele era fariseu. E ali em Atos você vê que ele então perseguia a igreja. Ele perseguia os cristãos. E ali, depois de Jesus ressuscitar, é onde ele tem um encontro, é onde Jesus se apresenta para ele e chama ele. Então Paulo já começa dizendo, Paulo, eu sou apóstolo, ou seja, eu fui enviado, eu sou enviado de Deus. E aí o texto continua dizendo, eu não fui enviado, eu não fui escolhido da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, Deus e Pai. Por que ele dá essa abordagem? Porque o problema aqui de Gálatas, ele está ligado com pessoas que vieram para aquela região, tentando perverter o evangelho. Nós lemos e você já entendeu. Então foram pessoas que foram enviadas de Jerusalém. Então a igreja, você sabe, ela começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A Galácia, ela não é uma cidade, a Galácia é uma região muito grande. E ali então Paulo, ele abriu igrejas na Galácia. E essas igrejas que foram iniciadas na Galácia não eram de judeus, eram de gentios, assim como eu e você. Nós não somos judeus, nós somos gentios, diante dessa divisão. E aí então o que acontece? Quando essas igrejas já estão ali, né, os irmãos já estão reunidos, são igreja, pessoas de Jerusalém, e aí o pastor da igreja de Jerusalém é Tiago, um irmão de Jesus. Tiago, ele envia pessoas, ou outras pessoas são enviadas a partir de Jerusalém, para supervisionar as igrejas que foram abertas. E aí quando eles vão supervisionar essas igrejas, eles começam a ver qual que é a mensagem, qual que é o ensino, qual que é a realidade desses irmãos, o que eles creem. E obviamente quando eles chegam na Galácia, eles vão dizer, não, só um pouquinho, nós entendemos, nós cremos em Cristo pela graça, nós cremos, nós somos salvos. E aí eles perguntam, tá, mas só um pouquinho, e esse é o maior problema, vocês também circuncidaram? Não, nós não circuncidamos. Aí disseram, tá, mas só um pouquinho, como é que vocês não circuncidaram? Se a lei diz que tem que circuncidar, é necessário circuncidar. E aí o que eles fazem para trazer peso para aquilo que eles estão falando? Nós fomos enviados de Jerusalém, nós fomos enviados de Tiago, nós somos enviados de Pedro, nós fomos enviados pelos apóstolos. Para quê? Para fazer isso que nós estamos fazendo. Então quando Paulo vem e diz, eu sou Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não da parte de pessoas, mas eu sou da parte de Deus, eu sou da parte de Cristo. O que ele está dizendo? A mensagem que eu recebi foi diretamente de Cristo. Não é porque Paulo é alguém submisso a homens, não. E nós vemos também em Atos capítulo 15, lembra do concílio de Jerusalém? Dá um problema, ele vai lá para Jerusalém pedir o conselho dos apóstolos, para pregar a graça de Deus. Não é porque ele é insubmisso, ou porque ele é soberbo e arrogante, achando que ele é maior que alguém. Não, não é isso. É porque o que é usado para convencer os Gálatas é o que? É aqueles que vieram de Jerusalém. É o título daqueles que vieram de Jerusalém. Então uma coisa que você tem que cuidar, vou aplicando aqui para você não dispersar. Não é sobre quem está falando, é sobre o que você está ouvindo, é sobre o que essa pessoa está falando. Ah, mas pastor, é o pastor fulano de tal, é o fulano de tal, é aquele que lá da igreja dele tem não sei quantos milhões de pessoas, é o pastor da igreja não sei do qual, do tanto, não sei o que, igreja da pau no diabo, é o pastor famoso que expulsou não sei quantos demônios, é o missionário que teve não sei aonde, comeu morcego com banana, não sei o que. Irmãos, não importa. Não,
porque o cara ficou tantos dias morto e daí ressuscitou. Não, irmãos, não é sobre o título do homem, não é sobre a experiência do homem, não é sobre de onde ele veio, que nem diz o pastor aquele, o que adianta de onde veio? O diabo veio do céu e olha o problemão que arrumou aqui embaixo. Porque existe muito isso, não, porque o fulano de tal falou. Você sabe, hoje na internet tem isso. Não, porque o pastor fulano de tal, o outro fulano de tal falou, que ele falou, meu Deus, está selado, é porque o fulano falou. Mas nem avalia o que a pessoa falou. É isso que Paulo está dizendo, só um pouquinho. O que eu falei para vocês, não é porque eu ouvi de um homem, não é porque eu tenho título, não é porque alguém que tem um título me enviou, não, é porque eu recebi diretamente de Deus. É por isso que é necessário eu e você termos uma experiência individual com a revelação da graça. Não quer dizer que você não vai ouvir pessoas, não quer dizer que você não vai considerar, não é isso, mas você não pode ir cegamente atrás de pessoas. É porque o fulano falou, está certo, é porque o Beltrano falou, está certo, porque ele falou que tem que circuncidar. É isso aqui que Paulo está começando a combater. Não, mas é que o pastor fulano de tal lá falou, então se ele falou, está falado. Não é assim, irmãos. De novo, isso aqui não é liberdade para ser insubmisso, para não honrar pessoas, homens de Deus, amém? Mas não é, você não pode ser, você precisa de avaliar, é isso que Paulo está dizendo. O problema aqui todo é a mistura que começa a acontecer. Então você vai ver, eles pegam vídeos, né? A internet tem muito isso, é vídeo, é corte de vídeo, fulano falou, ciclano falou, uma pregação falou. Ai, irmãos, porque qual que é o problema? O problema às vezes é um aspecto só. E o que eles veem aqui na igreja nas igrejas da Galácia? Dizendo para eles circuncidar. E aí parece que é uma coisa tão pequena. Às vezes é uma coisa tão pequena, irmãos. É uma coisa tão pequena, mas ela pode gerar um problema muito grande. Mas muito grande. É um pouquinho só, pode gerar um problema gigantesco. Então por isso que eu e você precisamos de ter cuidado com aquilo que nós nos alimentamos. Por isso que eu falei para os irmãos, hoje, a maioria das mensagens que você vê na internet, é evangelho pervertido, é evangelho pervertido. Pastor, mas o que ele falou lá, ele falou a verdade. Mas que verdade ele falou? A verdade atual da graça ou a verdade da lei? Eu sei que a gente gosta muito, né? A gente não, outras pessoas, de mensagens que falam, não, que fala a verdade, que diz que a pessoa tem que isso, tem que aquilo, cria vergonha na tua cara, faz não sei o que, sabe, aquela coisa assim, muito linda e maravilhosa, mas não gera fé, gera morte, gera vingança, gera vontade de vingança, aquela coisa, sabe aquelas frases que tem, né, porque não sei o que, Deus vai fazer os teus inimigos, vai amarrar pelo pé em cima de uma árvore. Aquelas coisas assim, que daí as pessoas compartilham e acham, nossa, aleluia, Jesus, é lei, e essa lei, ela é o que? Evangelho pervertido, perverteu o evangelho, está pervertendo o evangelho, a lei perverte o evangelho. Pastor, quer dizer que não tem espaço para erro? Alguns não, Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo, se alguém pregar outra coisa, que ele seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? Maldito. Paulo está dizendo, se alguém pregar alguma outra coisa, esse vai ser amaldiçoado. Então, não é, preste bem atenção, não é o fulano de tal, não é quem fala, da onde é e tal, não, é o que ele está falando, o que está sendo pregado. Porque assim, hoje, nos dias de hoje, vamos levar para outros aspectos também. As pessoas não avaliam a verdade, não é assim? Por exemplo, agora, se sair lá um post no Facebook dizendo que amanhã vai dar um temporal e vai dar enchente de novo, você já começa a compartilhar com todo mundo, né? Mas nem avalia de onde é que vem o negócio. Pega um post lá dizendo que, sei lá, sumiu tal pessoa, mas nem sabe o que é, porque a pessoa nem existe, mas começa a compartilhar aquela mensagem. Não é assim que acontece hoje em dia? Se você quer ganhar um bônus, entre nesse site, não sei o que, não tem aquela coisa? É assim que funciona, não é? Uma pessoa nem valida, nem sabe de onde é a fonte, de onde é aquela informação.
e ela começa a compartilhar as notícias, as más notícias, elas correm, que é uma beleza, entende? Então, precisa de avaliar, precisa de perceber. Por isso, mais uma vez, a nossa necessidade de termos essa revelação profunda da graça, e isso você, eu e você, por isso que Paulo ora, né, por sabedoria, revelação, essa percepção espiritual. Então eu e você vamos orar, nós não oramos para que Deus nos dê algo, ou para que a gente seja aceito por Deus, simplesmente, a gente ora para quê? Para que a gente fique perceptível ao Espírito, para quando você escute algo, você perceba, opa, isso aqui não é. Vou dar um exemplo prático para você, vamos voltar lá para casa, para o casal aquele que eu estava falando. Quando o marido daquele casal deixa a toalha molhada, a grama chegando no teto, a irmã olha para ele e diz o quê? Ê, Deus, casei errado, só pode ser, atirei pedra na cruz, olha aí, Deus está pesando a mão em mim. E aí vem a história que ela lembra, né? Você já sabe, a história da novela. Aí na novela tem um homem que corta a grama, que é uma beleza, que não deixa a toalha molhada em cima da cama. Na minha época de novela era o Gianecchini, agora não sei quem é que é. E daí ele vem todo penteadinho, bonitinho, trata com carinho. Aí a irmã olha aqui e diz, olha só, é isso aqui, Deus, oh Deus. Você já sabe o final da história. Aí como é que você acha que ela vai cozinhar para o marido? Tá aí, Satanás, se quiser come, se não quiser também se vira. Não sou tua empregada, não sou tua palhaça aqui nessa casa. Ué, mas um pouquinho. Está entendendo? Estou indo lá no extremo para que você entenda qual que é o resultado. Quando você começa a olhar com os olhos da lei, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu colega de trabalho, para o seu irmão do GC, para o líder do GC, para o pastor, para a igreja, para a cidade, para tudo. Entende? Porque ali você está, então, com a ótica da lei. Então os seus olhos é assim. Os seus olhos, eles são maus. Jesus diz, eles são maus. O que é os olhos maus? Os olhos maus nós podemos aplicar de diversa maneira, mas os olhos da lei são maus. Se você olhar para o seu marido dessa maneira, coitado desse irmão. Se você olhar para a sua esposa dessa maneira, só olhar o que ela não faz, o que ela não consegue, só um pouquinho, que tipo de relacionamento que vai existir. Terça-feira eu estava ministrando a aula e aí foi uma pessoa conversar comigo, intervalo de algum dos intervalos. E aí não sei como que nós chegamos no assunto, e aí chegamos aqui em Cidreira. Chegamos em Cidreira conversando, né? Não vi você. E aí ele disse assim, não, eu vendo lá para uma empresa lá assim, mas não vendo para outras também, porque eu nem gosto muito de Cidreira. Eu olhei para ele. Sabe que eu até me sinto mal quando vou lá. Eu olhei para ele de novo assim. Mas só um pouquinho, o que ele está querendo dizer com isso? Não, porque lá aconteceu não sei o que essa semana, porque lá só acontece isso, acontece coisa. Eu digo, tá, mas só um pouquinho. De que lado que tu tá, né? Eu pensei aqui dentro de mim. Eu disse, não, é um teste para mim, né? E eu feliz, né, cara? Batizamos quase 50 pessoas, 500 pessoas no culto, aquela glória de Deus, eu feliz, ele veio me dizer sobre isso. Aí ele saiu e sabe que aquilo ficou meio pesado no meu coração, quase que eu não consegui dar aula, não, estou brincando. Mas eu fiquei pensando, oh Deus, se não é os olhos da graça, é porque que olhos que ele está olhando para a cidade? Os olhos maus, os olhos da lei. Qual que é a informação que ele recebe? Às vezes más informações. Ele não tem a perspectiva do céu, ele não tem a perspectiva da graça. Tu entende? Então eu estou indo lá na consequência de nós permitirmos ouvir coisas que não são graça de Deus, irmãos. Se nós falarmos, vamos lá, é que deles dizem assim, não, é que eu gosto de ser realista, eu gosto de ser sincero. Então vamos ser realistas, como eles dizem, realistas da terra. Se nós for realista, vamos olhar para a nossa cidade, para o nosso litoral.
Sendo realista, o que você vê? Sendo realista da terra. Pastor, é complicado o negócio mesmo. Mas eu prefiro ser um realista do céu. Eu prefiro olhar com os olhos de graça de Deus. Então, se eu for um realista da terra e olhar, por exemplo, os meus filhos como realista da terra, meu Deus, né? Que confusão. Se você olhar para o seu marido como sendo realista da terra, para a sua esposa sendo realista da terra, você vai dizer: Deus, só Jesus, e nem sei se Jesus dá conta. Que nem o irmão aquele dizendo que o filho, para a mulher, disse: pastor, minha mulher não dá mais, não tem o que fazer. Até Jesus, o filho, disse para o pai: pai, eu não conseguia contigo. Ou seja, pois é, mas é a realidade. Mas que realidade que nós estamos vendo? Só que isso é resultado de ouvir. Isso é o resultado de um evangelho pervertido. Isso é um evangelho de perversão. Então você vai ouvir, vai ver as pessoas falarem muito mal daqueles que pregam a graça de Deus. Falarem muito mal de uma igreja que vai crescer. Falarem muito mal de jovens, adolescentes, famílias se convertendo. Vão falar muito mal, por quê? Mas só pouquinho, não é assim também. Eles falam o que eles querem ouvir. É porque eles perverteram o evangelho. É a mesma coisa em relação a finanças, você já viu? Começa a falar em finanças, começa a prosperar e dizer: tem alguma coisa errada lá. Só querem dinheiro. É porque a pobreza está tão enraizada, porque se tivesse pobre, nossa, maravilhoso, a igreja quebrada, os bancos tudo quebrado, nossa, esses aí são. Um tempo atrás eu fui numa visita, espécie de visita, né? Não vou falar sobre ela, mas uma espécie de uma visita. E aí o meu carro estava estragado, eu fui com um carro emprestado. E aí quando a pessoa viu o carro que eu estava, ela disse: sim, não, esse aí sim, esse aí é um pastor. Eu estava com um outro carro popular, vamos dizer assim, né? Esse aí é um pastor. Eu disse: não, mas esse aqui não é o meu carro. Meu carro está estragado, é uma caminhonete. Pois é, por isso que eu não gosto dessas igrejas. Se tu anda todo arrebentado, beleza, tu é um homem de Deus, tu é da igreja, é isso aí, isso é evangelho. Não, mas tu é um pouquinho mais ajeitadinho, tu tem um carrinho mais ou menos limpinho. Não, isso aqui está roubando o dinheiro da igreja. Evangelho pervertido. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele. Eu não estou falando aqui só de questão financeira, em todas as áreas. Algo que a graça provoca é inveja. Inveja. Se vê lá um irmão da igreja que caiu em pecado, adulterou, o que eles vão fazer? Eles comemoram. Olha aí, viu? Ainda mais se é pastor então, né? Viu só? Mas quando está lá um pastor com a família dele, com a esposa dele, os filhos lindos, mas ninguém fala nada. Por quê? Porque eles perverteram o evangelho. Acredite em mim, perverteram o evangelho. O evangelho que tem sido pregado é um evangelho pervertido, é um evangelho de avareza, é um evangelho de escassez, é um evangelho de morte, é um evangelho de lei, que não gera vida em ninguém. E quando que você percebe? É no ambiente de vida. E aí Paulo está dizendo para eles: gente, é o seguinte, não importa quem é que é, não importa, o que importa é a mensagem. O que importa é a mensagem. Qual a mensagem? Ele diz: eu fui enviado, não da parte de pessoas, não por alguém que tem um título, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai. Aí ele entra aqui, que o ressuscitou dos mortos. Ele começa. Aí Paulo já entra, que ressuscitou dos mortos. Ao Pai que ressuscitou o Filho dos mortos. E aqui está o cerne da justificação. Lá em Romanos, capítulo 3, último versículo 25, se eu não me engano, diz que foi para a nossa justificação que Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus garante que aqueles que creem em Cristo são justificados pela fé.
A ressurreição garante que nós somos perdoados. A ressurreição garante que nós somos abençoados. A ressurreição garante que nós somos filhos amados de Deus. A ressurreição garante que existe vida e vida em abundância. A ressurreição garante que tem prosperidade. A ressurreição garante que tem vida, que tem saúde. A ressurreição garante que tem sucesso, seja financeiro, em todas as áreas da sua vida. A ressurreição, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então a ressurreição é o selo que nós precisamos, a revelação da ressurreição. E aí Paulo continua, não vou conseguir, eu nem cheguei, já deu 40 minutos, eu não consegui, mas vou chegar no perverter aí hoje. Versículo 13 diz que a graça e a paz estejam com vocês. Oh, Paulo. Que a graça e a paz estejam com você da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, Romanos capítulo 5. Paz com Deus. O Evangelho, olha só. O Evangelho da graça, que é o único Evangelho, ele se resume em paz com Deus. É por isso que ele diz graça e paz. O resultado da graça é paz com Deus. Graça é favor imerecido. Nós recebemos graça. Qual que é a consequência? Paz com Deus. E a paz com Deus, ela é libertadora. É libertadora. Nós vamos falar mais para frente sobre a questão da lei, né? Mais para frente, não hoje, outro dia. A lei, irmãos, ela gera um sentimento de condenação e de acusação. A paz, ela gera algo chamado liberdade. E a minha oração é que nesses dias você experimente disso. Experimente. Sabe o que é uma liberdade? As pessoas sempre consideram liberdade, ela acha que liberdade é fazer o que ela quiser. Não, liberdade não tem a ver com o que nós fizemos, liberdade tem a ver com o que Ele fez por nós, e nós entramos no lugar de liberdade. Então vamos lá, você às vezes fica muito acusado e condenado, porque faz alguma coisa de errado, não é isso? Faz algo de errado, fica condenado e acusado, quando faz errado, tá bom, mas quando você não faz algo também, com medo de fazer errado, como é que você fica? Condenado e acusado também, não fica? Pois é, mas eu vim dizer para você que tem paz com Deus aqui, para você. Não tem a ver com o que você faz. A lei, e ela vai ser extirpada do seu interior. A graça de Deus, ela vai de uma maneira superabundante encher a sua vida, a ponto de você estar em paz. Paz, liberdade. Sabe o que é uma liberdade? Liberdade para você errar. Você já chegou nisso? Liberdade para errar é porque você tem paz com Deus. Ah, pastor, quer dizer que pode fazer errado? Não, não é eu fazer, mas é ter a liberdade. Quantas coisas você não faz com medo de errar? Não estou dizendo se jogar de uma ponte, não é isso, mas você tem medo de errar, tem medo de fazer, e se não der certo? E se eu errar? E aí você fica como? Você está livre ou preso? Hã? Está preso. Mas a graça é liberdade, paz com Deus. Pastor, e se eu errar? Ok, nada muda diante de Deus, sabia disso? Se você errar, nada muda diante de Deus. Nada muda diante de Deus. Você não é menos amado porque erra. Você não é menos amado porque erra. Se você errar, você não muda o amor de Deus por você. O favor de Deus não muda na sua vida se você errar, ou se você fizer certo, porque não é sobre aquilo que nós fizemos. Não tem a ver com o que nós fizemos. Sempre a lei vai tentar inclinar você a fazer as coisas para ser aceito por Deus. Só que o Evangelho, que Paulo diz que é o poder de Deus, ele diz que eu e você somos aceitos independentemente das obras. Não é o que nós fizemos, irmãos. Pastor, meu Deus, mas se nós começar a pregar isso, as pessoas vão fazer tudo de errado. Ah, irmãos, eu não tenho esse medo.
Eu não tenho esse medo. Ah, não tenho mesmo. É um homem de Deus, ele é um dos grandes referenciais da minha vida. Ele é falecido já. O nome dele é Martin Lloyd Jones, um inglês. Ele era um doutor, cardiologista, um pregador da graça. E aí ele estava pregando a graça de Deus, pregando o evangelho da graça. Ele era pastor na Inglaterra, né? Na igreja chamada Capela de Westminster. E aí durante muitos anos ele pregava 3 vezes por semana, a mesma mensagem, o mesmo livro, o livro de Romanos, a graça. E aí chegaram para ele e disseram: ó, essa pregação aí está gerando um problema num pessoal lá, nos jovens lá. Por quê? Porque agora eles estão fazendo um tanto de coisa que eles não faziam antes. Eles estão fazendo, antes eles viviam, né, sem fazer. Eles viviam, né, obviamente não é a palavra que eles usam, mas viviam de uma maneira reprimida. E agora eles estão lá, fazendo e acontecendo. Aí vieram falar para ele como se ele dissesse assim: meu Deus, vou parar com essa pregação. Aí quando veio falar para ele, disse: eles estão quase entendendo. Eles estão quase entendendo a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é sobre ser livre, é sobre ter paz com Deus. É essa vida abundante que Deus tem para mim e para você. Vamos lá, a palavra de Deus diz que antes eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, amém? Em outro momento Paulo diz que nós éramos escravos, amém? Então como que vive um escravo? Vive oprimido, vive com medo, sim ou não? Mas agora você é livre, você é filho. Me diz, qual que é o sentido de viver com medo e preso novamente? Sendo que você é livre, sendo que tem vida abundante. Sabe aquela história? Eu quando converti era assim. Antes de você converter, de você batizar, agora teve o batismo, né, última semana. Domingo vai ser a nossa ceia, a primeira ceia do pessoal que batizou, vai ser um festão. Antes de você batizar era aquela coisa: Deus ama você, Deus tem um plano na tua vida. Depois que você batizou, o sarrafo pegava. E agora você não pode fazer mais isso, agora você não pode fazer aquilo. Tá, mas só um pouquinho. Então antes que eu não era filho, eu era amado. Agora que eu me tornei filho, o pau está quebrando. Mas só um pouquinho, então é melhor. Por isso que você ouve muito por aí, muita gente dizendo: ah, se é para ser crente assim, eu não quero. Se é para ser crente desse jeito, eu não quero. Por quê? Porque é melhor então. Porque existe a ideia de que crente é alguém preso. Crente não pode fazer um tanto de coisa. Que crente não é isso. Não, irmãos, existe uma liberdade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Paulo ele diz: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui o 4, eu vou finalizar aqui. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Eu quero ler uma outra versão para você aqui, uma versão ampliada, diz assim: que entregou, ou melhor, que cedeu a si mesmo para pagamento dos nossos pecados e para nos salvar, a fim de nos resgatar e livrar deste presente século perverso e desta ordem mundial, de acordo com a vontade, o propósito e o plano de Deus e Pai. Olha só, irmãos, Deus em Jesus Cristo, Ele entregou a si mesmo para propiciação, para pagamento, para libertação, para nos livrar, para nos libertar, para nos redimir, para nos tirar do governo deste mundo, para nos tirar dessa presente era, para nos tirar desse sistema, desse estilo de vida de mérito, para nos tirar da condenação, da acusação. É para isso Deus entregou a si mesmo em Cristo Jesus, para nos livrar desse estilo de vida pervertido, misturado, para nos colocar numa posição de filho amado de Deus. Oh, irmãos, pastor, mas eu estava tão bem, agora eu comecei com as crises. É porque, pode saber, a lei está tentando entrar, o evangelho pervertido está tentando entrar, a perversão está tentando entrar.
Entende? A mistura está tentando entrar. Não, permaneça na graça, permaneça crendo na graça de Deus, permaneça crendo naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, permaneça crendo que o sangue é suficiente para relacionar com Deus, permaneça crendo que Cristo é suficiente, somente Ele, não é o que nós fizemos, não é o que outra pessoa faz, é o que Ele fez, irmãos, para a propiciação dos nossos pecados, para nos, outra versão diz aqui, para nos desarraigar, para nos arrancar, irmãos. A graça de Deus é para nos arrancar deste mundo perverso, para nos arrancar deste mundo, para vivermos a vontade de Deus. E Paulo diz: a quem seja a glória para todo sempre. Domingo eu vou continuar falando da perversão. Sabe qual que é o problema da lei? A lei, ela não glorifica Deus. A lei glorifica o homem. A lei não dá glória a Deus. Quem cumpre a lei não dá glória a Deus. Mas a graça é somente a Ele. A graça não sou eu que faço, é Ele que faz. A graça não sou eu, é Ele que morreu por mim. A graça é Ele que se entregou por mim, é Ele que levou os meus pecados, é Ele que comprou pelo um alto preço, foi Ele que foi para aquela cruz, foi Ele que carregou a cruz, foi Ele que foi pregado, foi Ele que entrou na morte. Então a glória é de Deus, a glória não é minha, não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, é o que Ele fez. Essa é uma maneira, sabia? De nós guardarmos o nosso coração da lei, é estar glorificando a Deus em todo o tempo. Nós falamos aqui na última semana, né? Quinta, que você agradecer é dar glória a Ele, oh Deus, obrigado. Sabe aquela coisa, aquele dia, bom, com você não acontece isso, mas comigo já aconteceu, acontece às vezes, né? E dia que você tem 59 motivos para murmurar, você, sei lá, dormiu com os pés destapados, uma goteira na janela da casa, ou no travesseiro, aquecedor não funcionou, estourou a resistência do chuveiro, não dá para ligar o ar-condicionado porque cai disjuntor, as crianças não dormem, ficam a noite toda acordada, aconteceu no trabalho, aconteceu em casa, aquela tribulação toda. Então você tem muitos motivos para quê? Para reclamar, muitos motivos para olhar para você e dizer: cara, eu sou um fracasso, a minha vida é um fracasso. É nesse dia que você tem que levantar e dizer: glória a Deus, porque eu tenho paz com Deus. Pode estar caindo tudo ao seu redor, mas eu tenho paz com Deus. Eu estou descansado, eu estou confiado naquilo que Ele fez por mim. Eu estou confiado na graça de Deus. Eu não estou confiado no que eu faço, eu não estou confiado naquilo que a minha esposa faz, eu não vou estar confiado naquilo que os irmãos fazem, eu estou confiado naquilo que Ele fez, e nele eu descanso, e eu desfruto agora, daquilo que já está pronto, daquilo que Ele já fez, porque senão o que vai acontecer? Você vai se tornar ranzinza, rabugento, reclamão, nada vai estar bom. Sabe aquela pessoa que nada está bom? Não precisa olhar para ninguém aqui. Nada está bom. Eu lembro de uma fase da minha vida, eu morava lá em Osório, estava sentado assim na minha sala, e aí eu pensando, né? Cara, mas está tudo certo. Eu e a Maida estava tudo certo, estava com os ponteiros certinho.
Minha sogra não ia vir. Oh, minha sogra deve estar me assistindo, ela é uma benção. As contas até então paga, ok, tudo certo, sabe, tudo certo. Mas eu estava sentado no sofá mas dentro de mim tinha alguma coisa dizendo que tinha que ter alguma coisa errada. Cara, mas está tudo certo. Não, mas tem que ter alguma coisa errada. Por quê? Você já ouviu isso? Porque se tiver tudo certo, é porque tem algum problema. Não é assim que você já ouviu dos crentes? E aí, varão? Está em paz ou na guerra? Está em paz. Epa! Se está em paz é porque não está incomodando o inferno, hein? Porque se estivesse incomodando o inferno, Satanás ia estar em guerra contigo. E aí tu ficava, meu Deus, cara, não pode estar certo então. Então ficava acusado de não estar vivendo nenhum problema. Não sei se você chegou nesse nível, irmão, mas esse é o nível de acusação que eu vivia. Não, mas não pode estar tudo certo. Aí há tempo atrás eu parei assim, tá, mas está tudo certo aqui, está tudo certo por ali também, nessa área está tudo certo. Eu disse, mas está tudo certo mesmo? Não, tem que ter alguma coisa que não está certa. Acusação. Oh, irmãos, o Espírito Santo vai conduzir você nesse tempo, e você vai aprender a desfrutar de todos os momentos, seja quando tem crise, seja quando tem desafio, e seja quando não tem nada. Tem o tempo de desfrutar. Só que quando você é tão confiado em Cristo, você descansa até no meio da tribulação. Lembra de Jesus? Jesus vai atravessar o mar, né? Que não é mar, é o lago, para ver o gadareno, lembra? O endemoniado, imagina. Estou sem problema, vou lá achar um endemoniado. Quando ele está atravessando, o que acontece? A tempestade, tipo essa fumaceira aqui. Uma tempestade. Jesus estava fazendo o que, gente? Lembra? O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Aí os discípulos falaram o quê? Não, o Senhor não vai estar dormindo. Como que o Senhor não está desesperado? Como que o Senhor não está preocupado? Como que o Senhor não está desesperado? Olha só o mar, olha só as ondas, Jesus, olha só. Vai deixar que nós pereçamos? Jesus faz o que? Levanta, ordena para parar, e o que ele volta a fazer? Dorme de novo. A pergunta é, quem é que estava fazendo aquele rebuliço todo de onda, de vento, de mar? É fácil saber, né? Satanás estava fazendo aquilo ali. Só que quando Satanás está fazendo, o que Jesus está fazendo? Descansando, porque ele está confiado no Pai. Mas por que Jesus acorda e manda parar? Por causa dos discípulos, senão ele não ia conseguir dormir. Porque ele queria ficar dormindo, ele queria ficar no descanso. Então a graça de Deus é isso, você está no descanso permanente. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Graça e paz da parte de Deus e Pai, que a si mesmo se entregou, e nos arrancou desse estilo de vida de morte, nos arrancou do estilo de vida de pobreza, nos arrancou do estilo de vida de mérito, de orgulho, de soberba, e nos colocou no descanso, na graça, no favor, no desfrute da vida de Deus que está em Cristo Jesus.